tarde. Muita gente veio me pedir ajuda porque realmente não estava entendendo nada de bioquímica. E eu tenho um coração muito mole, então eu vim aqui dar uma explicadinha bem rápida naqueles slides que eu passei para vocês. Gente, bioquímica, ela é estudando a função, os aspectos principais do corpo humano, né? O corpo humano ele é formado por coisas. Células são formadas por coisas. Essas coisas têm estruturas básicas. Elas têm elementos básicos. E a bioquímica, essa parte principal que vocês estão vendo, ela trabalha com esses elementos básicos. Elementos básicos são o quê? Tem os inorgânicos, que são compostos aqui. Os orgânicos são compostos de moléculas orgânicas. Para quem não manja de química, moléculas orgânicas. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas os orgânicos têm principalmente a célula de carbono. E inorgânicos não precisam necessariamente da célula de carbono. Então, os principais do corpo nós temos água, a mais óbvia de todas, o principal componente do corpo humano, né? Um dos principais. A água é muito importante pra gente. A água garante hidratação e ela mantém a temperatura do corpo. De que forma? A gente se hidratando, a gente se sente mais refrescado, não sente? Isso é quando a gente tá em calor, por exemplo. A formação da água, ela é feita de uma maneira que, por exemplo, quando a gente soa para tentar diminuir a temperatura corporal através do vapor de água. Então, a água mantém a temperatura corporal dessas maneiras. Sais minerais. A gente tem sódio, potássio, cloro, cálcio, que vocês viram muito bem comigo em fisiologia. São todos sais minerais. Iodo, tem muitos tipos de sais minerais. E cada um deles trabalha na manutenção de funções orgânicas. O que é isso? Várias coisas que acontecem no seu corpo, funções orgânicas, necessitam desses sais para que eles estejam sempre funcionando devidamente. Manutenção. Por exemplo, o sódio e o potássio trabalham no potencial de ação. O cálcio trabalha na contração muscular e nos ossos e dentes, né? Então, eles trabalham em funções do corpo. E aí temos os orgânicos. As proteínas. As proteínas, a principal função dela é estrutura. As proteínas, elas são 15% da nossa massa corporal. A parte sólida do nosso corpo é principalmente composta de proteínas. E as proteínas estão em toda parte, não só estrutural. Elas são estruturais, mas elas também trabalham com 1001 coisas dentro do corpo humano. Aí temos carboidratos, que são... e proteínas. Essas proteínas vêm de onde? Elas são produzidas, mas principalmente elas trabalham sendo ingeridas. Ingeridas como carnes, ovos. Todo o alimento que você vê que tem proteína é porque essa proteína ela vai ser digerida e em seguida vai ser reestruturada para compor a estrutura do corpo. Isso é assunto mais pra frente. Carboidratos também ingeridos são alimentos ricos em glicose, por exemplo, açúcares, massas, amidos como farinhas. Todos esses são tipos de carboidratos, por exemplo. E o que é que esses alimentos dão para o nosso corpo? Alimentos ricos em carboidratos, eles têm a principal função dar energia ao corpo.
O carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Ixi, eu escrevi errado. E, em seguida, os lipídios. Os lipídios são as gorduras. E as gorduras também têm função de energia, principalmente energia armazenada. Vocês devem ter ouvido Charlene falar algumas vezes que todo o estoque de energia do nosso corpo, de comida que não é gasto, é guardado no nosso corpo em formato de gordura. E os lipídios também trabalham com proteção corporal, porque, não sei se vocês sabem, a gordura do nosso corpo protege a gente contra choques contatos, né? Um murro, um tapa, um impacto, a gente bateu em alguma coisa. Os lipídios também trabalham como isolantes térmicos, porque, assim, não sei se vocês já repararam, pessoas mais cheias de gordura, elas tendem a ser mais quentes, elas tendem a sentir menos frio, porque o lipídio é um ótimo isolante térmico. As camadas de gordura do nosso corpo funcionam também como isolante térmico. E os lipídios também trabalham com funções hormonais. Os lipídios trabalham com liberação de insulina. Então, eles também têm funções hormonais. E tem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são os que compõem o DNA. São um tipo de formação, de cadeia, de estrutura, né? Uma molécula que trabalham compondo o DNA. Então, o DNA tá lá. Ele é formado principalmente por ácidos nucleicos. E é só isso que vocês têm para saber por enquanto. O pH. O que é o pH? Quando o pH serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. Então, vamos supor que a gente tem aqui um copo. E esse copo, ele tem... A gente jogou limão nesse copo. O limão, ele é ácido. Então, essa solução aqui, ela vai estar mais voltada para um grau de acidez. E para saber esse grau de acidez, a gente usa o pH. Para saber a altura de uma coisa, a gente não usa metro. Para saber o peso de alguma coisa, a gente não usa quilogramas. Para saber o grau de uma acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução, a gente usa o pH. Então, se a gente jogou limão, aqui é uma gota muito feia, tá, gente? Dentro dessa água, essa água se tornou um pouco mais ácida. Então, a gente pode dizer que o grau de acidez dela tá mais ou menos por aqui. Tá nessa faixa. Aqui temos coisas bem mais ácidas, por exemplo, de chuva ácida, o ácido que tá no estômago, ácido estomacal, ele tem um pH bem baixo. E, por exemplo, um exemplo básico, temos água sanitária. A água sanitária, ela é extremamente básica. Então, ela tá por aqui. Quando a gente vai medir o grau dela, aqui é uma escala. Tipo, a régua. A régua, ela mede o tamanho de algo. Aqui temos a régua de graus. Aqui tem o neutro. Se tá mais ácido, vai aumentando nessa direção. Se vai ficando mais básico, vai aumentando nessa direção. E o neutro, o que é que a gente pode dizer do neutro? O neutro não tem grau de acidez nem de base. E se a gente pega por exemplo, um copo d'água que tá neutro e mede o pH dele, o pH dele vai ser 7. Somente 7. Se a gente colocar de novo uma gotinha de limão, ele não vai estar mais neutro,
ele vai estar levemente ácido. Então, se uma coisa tiver 6,9 de pH, ela não é neutra. Ela já pende mais para a parte ácida. E é isso, o pH ele é só um jeito de medir o grau de uma acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. Aí aqui, as proteínas. As proteínas, de maneira bioquímica, elas são bem fáceis de se entender. A gente tem aqui um aminoácido. O que é um aminoácido? É uma formação, é uma molécula H2O, não é a água, ela não é H2O. Aminoácido também é uma molécula, aminoácido. Só que essa molécula, ela tem uma coisa importante nela. Ela possui nitrogênio. Aqui temos a molécula. A gente pega uma molécula de água, ela vai ser assim. E aí a gente pega a molécula de proteína e ela vai ser desse jeito. E o que é que eu quero dizer com isso? Aqui temos o nitrogênio. Aqui temos vários hidrogênios que eles meio que equilibram as moléculas. Temos oxigênio normal, carbonos, porque é uma molécula orgânica. E esse radical. Esse radical, o que é que ele significa? São vários outros átomos. Tipo, pode ser que aqui tenha um oxigênio. Pode ser que tenha um oxigênio com um carbono. Ele pode ser de vários tipos. Mas esse radical é a identidade do aminoácido. Então, se ele for ligado a um carbono, tem um aminoácido X. Se ele for ligado a um oxigênio, é um aminoácido Y. Então, quem caracteriza o aminoácido é esse radical. Mas todos eles têm em comum a presença de um grupo carboxila, que é um grupo que tem... É um tipo de grupo, né? De uma molécula. E a presença de um amino. Por isso que recebe o nome aminoácido. E esse grupo amino possui um nitrogênio. Então, se você viu uma molécula solta por aí, e essa molécula tinha um nitrogênio, então tem grandes chances dessa molécula ser um aminoácido. Voltando mais para o macro, para a parte macro. As proteínas são vários aminoácidos juntos. Só isso. O carboidrato são várias glicoses juntas. Então, as proteínas são vários aminoácidos juntos. Quando os aminoácidos estão juntos, eles formam uma coisinha chamada peptídeos. Vamos supor que aqui, ó, aminoácidos, quando estão ligados um ao outro, formam peptídeos. E quando vários peptídeos estão juntos, eles formam uma proteína. Muitos peptídeos formam proteínas. Cadeia polipeptídica. Poli, muitos, peptídeos. Então, a proteína, ela é uma cadeia polipeptídica. Mas, em termos básicos, a proteína é a junção de vários aminoácidos. Simplesmente. E pra que isso? Gente, a proteína, ela pode ser estrutural. Ela trabalha em 1 milhão de moléculas no seu corpo. 1 milhão de estruturas. Por exemplo, actina e miosina. Elas são formadas por várias proteínas juntas. As hemácias. As hemácias são moléculas formadas de proteínas. A estrutura delas é formada só de proteínas. Na membrana, quando a gente vai ver a membrana, tem os canais de proteína. Eles são formados por várias proteínas juntas. Aí temos aqui, aquilo lá que eu falei, amino é o grupo funcional
que é a parte da molécula que possui nitrogênio. E a presença de nitrogênio é a principal característica dessas proteínas. Pronto. E aí nós temos a classificação quanto ao tamanho. Eu falei que vários aminoácidos juntos formam peptídeo. Vamos supor que a gente tem 2 aminoácidos. 2, 3 ou 4. São peptídeos. Se a gente tem uns 10, não vou contar, tá, gente? A gente tem vários aminoácidos juntos. Se for menos de 20, a gente pode chamar eles de oligopeptídeos. Se for mais de 20, supor que a gente tem aqui uns 24. Se for mais de 20, a gente tem polipeptídeos. E se a gente tem vários polipeptídeos juntos, a gente tem aqui 20. Aí a gente faz mais 20, mais 20, mais 20. E junta todos eles, a gente vai ter proteínas. As proteínas, elas têm mais de 10.000 aminoácidos juntos. As proteínas são enormes. E a estrutura dela funciona da seguinte forma. A estrutura da proteína. Tem a estrutura primária, que é só uma linha de vários aminoácidos enfileirados. Quando esses aminoácidos ficam muito juntos, eles começam a se desdobrar, formando uma hélice. E essa hélice de aminoácidos recebe o nome de hélice, recebe o nome de estrutura secundária, que é quando um grupo de uma fileira de aminoácidos fica se desdobrando. Fica se dobrando, na verdade, né? E conforme essa hélice vai se formando, vai ficando cada vez mais condensada. O que é condensada? Ela fica cada vez mais junta. E aí ela vai se dobrando cada vez mais, formando a estrutura terciária. Isso aqui é uma proteinona. Uma proteína bem feita. Caso uma proteína específica se junte com outro tipo de proteína específica, aqui ó, uma proteína se juntou com outro tipo de proteína, aqui é a agregação de dois ou mais polipeptídeos, agregação de 2 ou mais proteínas, é a estrutura quaternária, só isso. Então, por exemplo, as hemácias elas têm esse tipo de estrutura. Elas têm um tipo de proteína, outro tipo de proteína. Então, é certo dizer que elas são estruturas quaternárias. Aí, partindo para as enzimas. As enzimas são proteínas, só que elas têm função específica. Elas são especializadas em catalisar reações biológicas. O que é catalisar? Aumentar a velocidade de uma reação química, mas sem interferir no processo. A única coisa que ela faz é acelerar. Então, ela não vai comer essa e vai ficar só essa. Ela não vai botar essa aqui em outro lugar para ela fazer outra coisa que ela não deveria fazer. A enzima não vai fazer nada. Ela só vai quebrar uma molécula. E aí eu coloquei como exemplo aqui a lactase. Supor aqui que a gente tem uma molécula de lactose. Quando a gente vê carboidratos, a gente vai ver isso. A gente tem aqui uma lactose. Lactose é aquela presente no leite. E quem tem intolerância à lactose, por exemplo, não possui a enzima lactase. O que é que essa enzima faz? Ela quebra a lactose em moléculas menores. Por que ela faz isso? Para que o corpo consiga absorver de maneira melhor as glicoses que tem aqui dentro, que vão gerar energia. As enzimas fazem com que as reações necessárias do corpo aconteçam mais rápido e demandem menos energia para acontecer.
Sem catálise, que é a aceleração, não ocorreria em uma escala de tempo útil e, portanto, não manteriam a vida. Aqui a gente tem um gráfico para exemplificar isso. Tem a reação aconteceu isso aqui. E aí, nessa reação, sem catalisador, ela demoraria mais tempo para acontecer e ela precisaria de mais energia gasta. Ela precisaria de mais ATP para acontecer. Porém, com catalisador, ela precisa de menos energia e ela demora menos tempo para acontecer. Elas acontecem mais rápido. Então, basicamente é isso que as enzimas fazem. As enzimas fazem com que as reações necessárias do corpo aconteçam mais rápido e demandem menos energia para acontecer. Pronto. O que são partes da enzima? A enzima, ela possui sítio ativo, que é o local da proteína em que vai acontecer catálise. O que é isso? Tem o substrato. É uma molécula que sofrerá reação por parte da enzima. Se ligará no sítio ativo. O substrato chega aqui e vai entrar na enzima. Seja lá o que é que ele for fazer lá. Seja juntar um substrato e outro substrato se juntarem aqui. Ou então, esse substrato aqui, ele precisa ser quebrado em duas partes. Melhor, ele precisa ser quebrado em duas partes. Então, ele chega aqui, o substrato é a molécula que chega aqui e se encaixa na enzima para que aconteça o que deveria acontecer. Uma quebra, uma junção. A catálise é a ação que a enzima faz, não importa qual ela seja. E a formação do complexo enzima-substrato é central para a ação das enzimas. A enzima lactase, por exemplo, vamos supor que ela tem esse formato aqui. E a lactose, esse formato aqui. Então, a lactase, ela só vai pegar a lactose. A gente vai supor aqui a proteína da carne tem esse formato. Ele não vai se encaixar aqui. Então, essa enzima não vai trabalhar com a proteína da carne. Ela vai trabalhar somente com a lactose. Então, a formação do complexo enzima-substrato, ela é o encaixe, que é também conhecido como modelo chave-fechadura, que é o encaixe entre uma enzima e um substrato. Pronto, aí fatores que alteram a velocidade da catalisação. Fatores que fazem com que a ação da enzima seja mais devagar ou mais rápida. Temperatura, o pH, concentração de substrato, ou seja, se a gente tiver uma enzima e muito substrato, vai demorar para essa reação acontecer. Mas se a gente tiver pouco substrato e muitas enzimas, concentração de enzimas, vai acontecer super rápido. Pronto, acabou. E existem também cofatores. São moléculas não proteicas que se ligam às enzimas para facilitar a atividade. Então, por exemplo, a gente tem dois substratos que querem se encaixar aqui na enzima. Só que se eles se encaixarem aqui, vai ficar esse espaço vazio. E aí não vai acontecer a junção deles. Mas, trabalhando de uma maneira que ele não altere a enzima, nem altere a formação do substrato, chega aqui um cofator, que é quase como um quebra-galho, né? Ele é um suporte que vai dar preencher o espacinho e fazer com que as enzimas ou com que as moléculas se juntem aqui. E aí, depois que elas saem, tá aqui o resultado. O cofator se mantém o mesmo e a enzima se mantém a mesma. Afinal, quem se altera são os substratos. A enzima, ela se mantém a mesma.
E aí chegamos nos lipídios. Gente, os lipídios não são nada mais, nada menos do que as moléculas de gordura do corpo. E elas podem ser de alguns jeitos. Tem a molécula de lipídio, que é a de gordura, saturada. Saturação são essas ligações duplas. E isso aqui é um pouco mais para a parte da química. Mas saturação é essas ligações. Se ela não tem essas insaturações, ela é um ácido graxo lipídio, saturado. Se ela tiver essas ligações e as moléculas de hidrogênio estiverem para o mesmo lado, ela é um ácido graxo insaturado. Cis. E aí ela é só, aí o povo gosta de chamar só de insaturado. Só que aí tem a gordura trans. Por que que ela é trans? Ela é insaturada também. Só que os hidrogênios dela estão de lados opostos. Parece que não tem nada de diferente. Parece que é só uma besteira. Mas essas diferenças de um para outro causam um estrago absurdo. Por que que eu digo isso? Os lipídios, os ácidos graxos do tipo saturados, quando a gente estuda mais na parte nutricional, os saturados são as gorduras boas. Elas são mais pesadas, elas aumentam o nível de colesterol. O que é colesterol? É um tipo de lipídio. Elas aumentam o nível do colesterol bom, que é o HDL. E elas são do tipo que a gente encontra no abacate, no azeite. As gorduras insaturadas já são ruins. Insaturadas. Elas são ruins porque para o corpo quebrar ela vai ser mais difícil por causa dessas ligações duplas que são mais fortes. E aí elas são mais pesadas, elas são mais fortes. E aí elas já são ruins. Especificamente, a insaturada normal, ela... Ah, e eu esqueci de falar que as boas, elas aumentam o nível de colesterol bom e elas diminuem o nível do colesterol ruim, que é esse daqui. As ruins, elas não mexem no ruim. Então, se você ingerir muito, ele pode ficar ali se acumulando. Só que elas aumentam... Não, minto, perdão. Elas não mexem no colesterol bom. Então, ele nem aumenta, nem diminui. E elas aumentam o nível de colesterol ruim. Já as trans são um pesadelo. Porque elas diminuem o colesterol bom e aumentam o colesterol ruim. Que tipos de gorduras são essas? Gorduras insaturadas são aquelas que você encontra em frituras, em biscoitos, em comidas muito gordurosas. E elas têm esse conceito. O que são esses HDL e esses LDL que eu falei? O LDL é um colesterol responsável por transportar colesterol para o fígado. Eles são, na verdade, eles são transportadores. Aqui é um LDL, aqui é um HDL. São transportadores responsáveis por transportar o colesterol do fígado até as células, trazendo vários danos aos vasos sanguíneos. Por quê? Porque a gordura, ela tem que ser metabolizada, ela tem que ser gasta no fígado, nenhum outro canto.
Só que o fígado vai liberando glicose para o sangue, vai liberando nutrientes, vai liberando tudo. E aí o LDL vai e tira e aproveita a passagem e carrega gordura para fora do fígado, que não deveria acontecer. Já aí o LDL, ele está diretamente relacionado a doenças cardíacas, porque ele tira a gordura do fígado e leva para os vasos sanguíneos, acumulando colesterol nos vasos sanguíneos, chamada aterosclerose. Então, se a gente tem gordura nos vasos sanguíneos, que vão alterar a pressão do coração, alterar a pressão dos vasos sanguíneos, a pressão arterial, aumenta o índice de doenças cardíacas. Já os HDLs são os heróis. Eles tiram a gordura que o LDL colocou nos vasos. Eles absorvem o colesterol nas artérias, remove-o das artérias e transporta-os de volta para o fígado para serem eliminados. Então, é basicamente isso que o LDL e o HDL fazem. E aí chega uma questão bem interessante. Eu falei mais cedo que o corpo gosta de armazenar energia que não foi gasta em forma de gordura, em vez de glicose. E aqui o porquê. O corpo considera mais viável armazenar energia no formato de gordura do que de glicogênio, que é o acúmulo de várias glicoses, porque a densidade energética dos lipídios é maior do que a do glicogênio. O que é isso? O que isso quer dizer? Que existem mais calorias em 1 grama de lipídio do que em 1 grama de glicogênio. A gente tem a mesma quantidade de peso de glicose e de lipídio. Porém, em um lipídio, a gente vai ter 9 calorias e na glicose a gente vai ter umas 4 calorias. Então, o corpo acha mais fácil, mais vantajoso armazenar lipídio, porque ele tem mais energia em menos espaço. Ele vai ocupar menos espaço e vai ter mais energia armazenada. Aí chegamos nos carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Eles são formados por glicose. Então, as proteínas são formadas de vários aminoácidos e os carboidratos são formados de várias glicoses. Basicamente é isso. Então, a estrutura primária dele é uma glicose. E aí existem vários tipos de carboidratos. Os que só têm uma molécula, glicose, frutose, galactose, são simples. Eles só têm uma molécula. Os disacarídeos, que têm 2 moléculas eles também são simples. Eles são um pouco mais estruturados, mas eles ainda são simples. Vamos supor que a gente juntou uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. E uma molécula de frutose. A gente tem um disacarídeo e esse disacarídeo é a galactose. A sacarose, perdão. Então, se a gente for juntando várias moléculas de glicose, seja elas quais forem, a gente forma vários tipos de disacarídeos. E se a gente pegar, por exemplo, uma glicose e armazenar ela várias juntas, temos polissacarídeos, amidos e glicogênio, que é o jeito que a glicose é armazenada no corpo. E aqui temos a diferença dos carboidratos simples, que são esses daqui, e os carboidratos complexos, que são esses daqui. Os carboidratos simples, eles são digeridos no corpo de maneira mais rápida. E
eles são quebrados tão rápido, tipo assim, quando a gente tem aqui um pão, esse pão vai ser quebrado em várias glicoses. E quando essa glicose tá quebrada, aí o corpo avisa assim, tá pronto. Aí a insulina vem, pega essa glicose e põe dentro da célula. Então, então se o pão ele se transforma em várias glicoses de maneira rápida, porque sua digestão é rápida, então a insulina que vai entrar em ação para botar essa glicose na célula, ela também vai subir rápido, porque tudo já foi digerido. E aí só falta botar dentro da célula. E eles dão menos saciedade, porque, como eu disse, a digestão deles é rápida. Já os carboidratos complexos, eles têm a digestão mais lenta. Por quê? Porque eles têm fibras. As fibras são muito importantes, porque as fibras não são digeridas pelo corpo, porque elas têm um tipo de carboidrato chamado celulose. E a celulose, ela não é digerida pelo corpo, que é o carboidrato presente nas plantas. Ah, então para que a gente come planta se ela não é digerida? Fibra. As fibras, elas limpam o nosso intestino, justamente por elas não serem digeridas. E as fibras trabalham, e aí elas tem várias fibras dentro desse carboidrato complexo. E como elas não vão ser digeridas, então a digestão de um pão integral, por exemplo, que é cheio de fibras, ela vai ser mais lenta. E aí ela vai demorar para acontecer a digestão, então a insulina que vai ser liberada para botar a glicose na célula também vai ser liberada devagar, ela é controlada. E se a digestão dela é lenta, demora muito tempo para ela ser digerida, então a gente passa mais tempo saciado. E basicamente, gente, é isso.